Olá, meu nome é Bruna Leite, eu sou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB e a minha pesquisa se chama A Influência da Morfologia Urbana na Criação de Diferentes Microclimas em Brasília e ela foi orientada pela professora Marta Romero. A minha pesquisa, ela propõe a coleta e a análise de dados microclimáticos de temperatura e umidade que podem ter sido influenciados pela morfologia urbana. Dentro do estudo morfológico, existem vários conceitos e eu decidi direcionar minha pesquisa para a relação WHL, que é a relação da largura da rua, a altura do edifício e a largura dele, como a gente pode ver aqui. E dessa relação é originado o fator visão-céu. E por Brasília ter várias tipologias morfológicas, nós decidimos focar em uma, que foi uma pequena parcela da Esplanada dos Ministérios, que inclui o Palácio da Justiça, seu anexo e os Ministérios de Comunicações e Infraestrutura. A metodologia da pesquisa ela foi baseada em visitas ao local escolhido, utilizando um termohigrômetro para a coleta de dados de umidade e temperatura de cada ponto. Os dados eles foram coletados no inverno, então é uma estação caracterizada pelo seu clima frio e seco, nos dias 1 e 3 de julho, quinta-feira e sábado, às 9, meio-dia, 3 horas e 8 horas da noite. E, por fim, a gente utilizou o EnViMAT, que é um software de simulações microclimáticas que forneceu dados importantes para a conclusão do estudo. Aqui temos a comparação entre a taxa de umidade nesses 2 dias, ao meio-dia, que é quando o sol está a pino. Então, podemos perceber que durante a quinta-feira o ar está bem mais seco se comparado à taxa de umidade do sábado. A gente pode afirmar que isso se dá devido à ação do calor antropogênico, ou seja, é o calor que nós seres humanos produzimos. Então, em um dia de semana, onde muitos trabalham na área, esse calor é aumentado, portanto, o clima fica mais seco. Agora, em relação à comparação de pontos do percurso, em primeiro lugar, é importante ressaltar que as medições foram realizadas durante um período de frente fria, e é interessante ver como essa anomalia do clima se sobrepôs às características comuns do microclima dessa área. Então, por exemplo, entre o Palácio da Justiça e o seu anexo ao norte, o que eu chamei de P3, bem aqui, foi o ponto mais frio durante os 2 dias analisados, mesmo se comparado ao ponto 1, na fachada sul do palácio, aqui, que é próximo de um corpo de água em movimento, na frente do Palácio da Justiça, né? Que era um ponto que a gente esperava que fosse ter uma temperatura mais baixa. São os estacionamentos analisados, os pontos 4 e 5 do mapa, aqui e aqui. A gente pode afirmar que o estacionamento localizado na orientação oeste, entre o Palácio da Justiça e o Ministério das Comunicações, foi o ponto mais quente e seco, não apenas comparado com outro estacionamento entre os 2 ministérios, que também apresenta mais vegetação, mas esse P4 ele foi o ponto mais seco e mais quente de todo o percurso. Bom, agora, unindo esses gráficos com a teoria da morfologia urbana, foi gerado no EnViMAT esses 2 mapas de fator visão-céu que vão auxiliar na conclusão da pesquisa. O fator visão-céu, quanto mais baixo, menos trocas de calor são feitas entre a superfície e a atmosfera. E quanto maior esse fator, mais trocas são realizadas. Então, as variações de temperatura influenciadas pela onda de frio, elas podem ser explicadas a partir do estudo do fator visão-céu, das propriedades térmicas dos materiais e da disposição dos edifícios. Então, enquanto no verão, esses elementos combinados são capazes de concentrar o calor com essa onda de frio, a área norte entre o Palácio da Justiça e o seu anexo, o P3, ele absorveu as temperaturas mais baixas e conseguiu manter essas temperaturas mais baixas durante o dia, graças ao fator visão-céu baixo, que impediu a troca de calor. E isso aconteceu em detrimento do ponto da fachada sul do Palácio da Justiça, que por ter um maior fator de visão-céu e mais materiais, como a água, a terra, que apresentam um calor específico maior do que o do concreto, esse ponto foi capaz de fazer mais trocas e absorver mais a radiação solar. E esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar em relação aos 2 estacionamentos, que apesar de próximos e com o mesmo material, o P4, o estacionamento entre o Palácio da Justiça e o Ministério das Comunicações, ele apresenta um fator visão-céu maior do que o outro, que tem os dois, que tem o cânion
dos ministérios e mais vegetação. Então, esse fator visão céu maior do ponto 4, ele possibilitou um maior aquecimento para a superfície. Bom, e essa foi a minha pesquisa, aqui estão minhas referências, e muito obrigada pela atenção.